Olá, pessoal. Sou o professor Marcelo Fernandes e nessa live nós falaremos sobre juros simples, como calcular o montante, o capital, a taxa de juro ou o tempo. Não se esqueçam de inscrever no meu canal, pois em breve estaremos falando sobre juros compostos, taxas equivalentes, pagamentos periódicos, amortização, análise de investimento, PPL, TIR, payback e dentre outras coisas. Quando se fala em juros simples, temos que considerar que os juros são calculados sobre o principal, ou o capital, independente da quantidade de meses. Para essa live, eu apresentarei a seguinte simbologia. Eu utilizarei o S, ou o M para o montante, o C para o capital, o N para o período, o I para a taxa de juro e o juro para o valor dos juros pagos. Na maioria dos livros de matemática, os autores mostram uma fórmula para cada incógnita, ou seja, uma para o capital, uma para os juros, uma para o montante, uma para o tempo, etc. E pela experiência na docência dessa disciplina, eu uso somente uma fórmula, que seria a fórmula básica, que eu acho que é muito mais fácil, né? É, a gente guardar uma fórmula só do que, né? Guardando uma, duas, três, quatro, cinco, seis fórmulas. Então, nós temos aí a fórmula básica dos juros, e a forma do montante, para se calcular o montante, que o montante é igual ao capital vezes 1 mais I, que é a taxa, vezes o N, que é o tempo. E já o valor dos juros, né, para se calcular o valor dos juros, nós temos que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O montante nada mais é do que o capital mais juro. Tá? O montante nada mais é do que o capital mais juros. Uma outra coisa, para resolver qualquer questão de matemática financeira, é preciso interpretar o que está contido na questão. E é muito comum criar uma confusão ou uma dúvida para determinar o valor do montante ou capital. Tá? O capital é o valor inicial, o valor que eu vou aplicar ou que eu vou pegar emprestado. Já o montante é o valor que eu vou resgatar ou o valor que eu vou pagar. Ou seja, né, já está acrescido dos juros, conforme nós temos aqui na fórmula do montante. Montante é igual ao capital mais juros. Ok? E para facilitar, né, olha aqui, se você não quer errar, né, a maioria das pessoas não consegue montar a equação. Para montar a equação. E para facilitar na resolução de uma questão, sempre utilizo uma tabela, uma tabela que me auxilia a facilitar, onde, à medida em que eu vou lendo, eu vou preenchendo. Tá? À medida que eu vou lendo, eu vou preenchendo. Que é uma tabela de auxílio. Tá? Eu tenho aqui o montante, né? O montante. Tem aqui um espaço para o capital, para o tempo, para a taxa e para o juros. Exemplificando, tá? Um capital. Tá? Exemplificando, nós temos aqui um capital de R$ 1.000 será feito em 4 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês, e ao final desse período, quanto resgatarei na modalidade de juros simples e de juros compostos. Tá? Na maioria das questões, sempre é mostrado, né, é informado qual é a modalidade de juro. Sempre é feito, sempre é mostrado e informado qual é a modalidade de juros simples ou juros compostos, para facilitar, né? Para facilitar. Então, eu montando a tabela, nós temos, né, que o capital é R$ 1.000, o tempo é 4 meses e a taxa é 10%. Eu quero saber quanto que é o montante. Uma outra coisa, depois de montado disso, a primeira análise que a gente tem que fazer é uma atenção especial. Primeiro é verificar se taxa e tempo estão na mesma base. Tá? No nosso caso aqui, são 4 meses, né? São 4 meses e é uma taxa de 10% ao mês. Então, elas estão na mesma base. Uma dica, tá? Uma dica. Caso não estejam, recomendo alterarem o tempo. Para mexer na taxa de juros, principalmente quando for na parte de juros compostos, nós teremos que fazer uma equivalência de taxa. E é mais complicado. E falaremos desse assunto, certo? Nas próximas lives. Então, eu sempre recomendo que, independente se o juros é simples ou é composto, ou ou pode ser pagamentos periódicos também, qualquer coisa, mexa sempre no tempo.
não mexa na taxa, porque uma taxa de juro composto de 10% ao mês, ela não é 120% ao ano. Tá? Ela é muito mais que isso, porque é juro capitalizado. Mas isso nós vamos ver lá para frente. Então, como orientação, eu sempre peço, tá? Eu sempre peço que a gente trabalhe, né, com os juros, né, na, sempre mexendo no tempo. No nosso caso aqui, tá? No nosso caso aqui, nosso exemplo, ambas estão na mesma base, 4 meses a taxa, 4 meses a taxa e 10% ao mês. Agora é só montar a equação, utilizando a fórmula básica. Eu falo que é trocar letrinhas por números, tá? E na realidade é a mesma. Tá? Então eu tenho lá trocar o C por 1000, o N por 4 e o I por 10. Uma ressalva, tá? Toda vez que se fala em taxa, tá? Toda vez que se fala em taxa, nós precisamos dividir essa taxa por 100 para tirar o sinal do porcento. Quando nós estivermos falando, né, quando nós estivermos falando lá em juros compostos e fazendo o cálculo na HP, aí eu não preciso usar isso daí. Mas para se fazer dessa forma analítica, a gente precisa sempre dividir a fórmula por 100. Eu sempre colocarei a fórmula em decimal. Então, nós temos aí que o montante, que o capital é 1000 vezes 1,40, então eu tenho um montante de 1,40, certo? Tenho um montante de 1,40. Eu fiz uma planilha, tá? Eu fiz uma planilha que ajuda muito no Excel, uma planilha de Excel que ajuda muito, tá? Eu tenho aqui, ó, eu montei essa planilha e depois no final, se vocês quiserem, é só me mandar um e-mail que eu disponibilizarei essa planilha. Aqui eu tenho nessa planilha calcular o quê? Do juros simples. Calcular o montante, é só vir aqui calcular o montante. Aí ele vai me pedir o que que eu quero, né? O valor inicial. O valor inicial no nosso caso é 1000. 1000. Número de período, 4, certo? Taxa de juros, 10%, né? Aí, já saiu lá aqui. Já resolveu, tá vendo? O montante 1.400. E já aproveitou e já deu até o valor dos juros. Então, essa planilha aqui eu disponibilizo para vocês. É só vocês me mandarem um e-mail que eu mandarei para vocês. Volta ao índice e volta aqui a nossa apresentação. Volta à apresentação. Bom, vamos lá. E quando eu falei que resolver, né, problemas de matemática financeira é uma questão de interpretação, tá? Olha só esse exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui. Em quanto tempo triplicarei meu capital a uma taxa de 5% ao mês na modalidade de juros simples? Tá? Não se desespere, vamos interpretar. Olha só, montando a tabela, eu não tenho dados, né? Eu não tenho dados para resolver. Eu só tenho aqui, na realidade, a taxa. E ele quer saber o tempo. Não se desespere, tá? Olha só foi fornecida a taxa e quer saber o tempo. Ora, se o montante, se o montante é o triplo, então será 3 vezes o capital. Tá? Isso aí é muito comum, isso aqui, esse tipo de questão em concurso, para o aluno ficar desesperado, ficar perdido. Mas a resposta está aqui. Ó, em quanto tempo eu triplicarei o meu capital? Então não importa qual seja o valor do capital, o importante é que o montante seja o triplo. Então, nesse caso, tá? Nesse caso aqui, eu sempre gosto de usar números pequenos. Eu vou usar número 1. E, consequentemente, o montante será o triplo, que será o 3. Agora sim, né? Agora, apresentando, como vocês estão vendo na tabela, agora fica fácil de resolver. Seria só trocar, né? Só trocar letrinhas por números. Tá? Então, não se desespere. Normalmente, o enunciado, né? No enunciado, tem a opção de resposta. Nosso caso, em quanto tempo eu triplicarei? Não importa. Se vocês colocarem aqui que o capital é 100, tá? O importante é que o montante seja de 300. Vocês colocarem que o capital é 1000, né? Tem que ser 300. Vocês colocarem que é 150 o capital, o montante tem que ser 450, mas quanto menor o número, melhor. Para que complicar fazer números grandes, né? Vamos fazer números pequenos, números mais enxutos, fica muito mais fácil. Resolvendo aqui, então eu tenho que 3 é igual a 1, né? Que multiplica por 1 mais a taxa, lembrando mais uma vez que a taxa de 5% dividido por 100, aqui sempre a taxa dividida por 100. Resolvendo a equação, tá?
esse 1 aqui está me atrapalhando, eu jogo para cá. Tem pessoas que gostam de colocar esse 1 em evidência. Esse vezes esse mais, esse vezes esse mais, esse vezes esse. Mas complica muito mais. É muito mais fácil pegar esse 1 que está multiplicando, passo para cá dividindo. Pronto. A mesma coisa acontece com esse 1. Esse 1 aqui ele está somando, vou passar para cá ele dividindo. Então, nós temos 40 meses. Tá? 40 meses. Tá? Lembrando que a taxa, tá? A resposta será em meses, porque a taxa é em meses. Colocando lá na minha planilha do Excel, tá? Eu quero calcular agora, o que eu quero calcular? O tempo. Está aqui, ó, calcular o período. Calcular o período. Está aqui. Então, ele pede o capital ou o montante. Então, eu tenho lá o montante nosso é 3, o capital é 1, a uma taxa de 5%. 5%. Está aqui, ó. Tá? O número de períodos, 40. 40, o quê? A taxa é mês, 40 meses. Então, essa planilhazinha aqui resolve o problema todinho, tá? Só basta colocar os valores no lugar certo. E para isso nós temos aquela tabela de auxílio, que isso realmente nos auxilia bastante, né? Nos auxilia bastante. Então, vamos lá. Bom, para se calcular um capital, partindo de que sabemos que o montante é o capital mais juros, ou seja, né, que o valor que vamos pagar ou receber. Né? Exemplo, né, recebi de uma determinada aplicação onde pagarei por um empréstimo o valor de R$ 2.562,50. Olha, pagarei é futuro. Tá? Se é futuro, então, né, é o montante que ele está acrescentado de juros. Valor esse negociando a uma taxa de juros de 40% ao ano por 3 meses. Qual foi o valor aplicado ou emprestado na modalidade de juros simples? Então, montando a nossa tabelinha aqui, eu tenho lá o montante R$ 2.562,50, 3 meses de período e a taxa ano. Taxa e ano estão na mesma base? Não estão. Tá? Como a taxa não está na mesma base, e como eu já disse, para facilitar, vamos usar como padrão alterar o tempo. Alterar o tempo. Como é que a gente altera o tempo? Tá? O tempo. 3 meses dividido por 12 meses. Tá? 12 meses porque é um ano. Então daria 0,25. Montando agora, né? Montando agora a minha tabela, né? Refazendo a tabela, agora sim. Eu tenho 2.562,50. Quero saber o capital. Né? O meu período é 0,25 anos e a taxa é 10% ao ano. Taxa e tempo, mesma base, maravilha. Vamos calcular a equação. Calculando, agora é só trocar letrinha por número. Né? Mesma coisa, calculando isso daqui. Né, isso aqui deu 1,025, né? 1,025 deu isso aqui que eu passei, como está multiplicando, passei para lá por dividindo, deu 2.200. Ok? Tranquilo? Usando isso daqui, quero saber o capital. Usando lá na nossa tabela do Excel, eu quero calcular. Opa, escapou. Calcular aqui na tabela do Excel, eu tenho que o montante, quanto é o montante? 2.562,50. Tá lá. Número de períodos, tá? Agora sim, eu tenho que colocar 0,25, que eu tenho que deixar na mesma base. Tá? E a quantidade da taxa é 10%, é isso? É isso. Olha lá, nós temos que o nosso capital é R$ 2.500. Foi o valor que nós calculamos aqui. Não vou fazer isso na HP12C, porque a HP12C, para fazer cálculo de juros simples, eu não recomendo. Dá muito mais trabalho, certo? Então, vamos lá. Quando se há necessidade de calcular o tempo, né, nós temos, por exemplo, né, apliquei R$ 5.000, apliquei R$ 5.000, tá? Se eu apliquei, é o meu capital, a uma taxa de 10% ao semestre. Após determinado tempo, resgatarei R$ 5.166,67. Se eu vou resgatar, é porque é o meu montante. Considerando que essa aplicação foi feita na modalidade de juros simples, após quantos meses resgatarei? Olha só a confusão aqui. Montei a tabela, tá? 5.166,67 é o montante, é o valor que eu vou resgatar. 5.000 foi o valor que eu apliquei. Quero saber quantos meses. E a taxa da modalidade de juros simples foi 10% ao semestre. Não tem como mexer no tempo por enquanto. Tá? Por enquanto não tem como mexer no tempo. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular
né? Bom, a primeira análise é que a taxa e tempo não estão na mesma base, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, e a resposta que vai sair daqui, utilizando a fórmula básica, a resposta que vai sair, ela vai sair em determinados semestres. Depois eu teria que pegar esses semestres e converter para meses. Então, resolvendo a equação, eu tenho que, tá? 5.166,77 é um montante, 5.000 capital, uma taxa de 10%, quero saber o N. Resolvendo isso daí, tá? Resolvendo isso daqui, esse 5.000 está atrapalhando, joguei para cá como dividindo, tirei os parênteses aqui, e agora, né, resolvendo, eu tenho que teriam em 0,33 semestres, tá? Semestres. Se eu usar isso daqui lá na nossa fórmula, né, no nosso Excel, eu quero calcular o período, tá? O período. Então, eu tenho aqui o período. Eu tenho aqui 5.166,67. Eu tenho aqui que 5.000 é o meu... Eu não recomendo nunca salvar isso aqui, tá? Porque sempre fica em branco, né? E a minha taxa é de 10%. Tá? Então, aqui, ó, 0,33 o quê? Se taxa está em semestre, vai ser 0,33 semestres, ok? Então, voltando para cá, concluindo agora, tá? Eu tenho aqui, só que a resposta seria, né? A resposta seria em meses, tá? Então, considerando que um semestre tem 6 meses, então eu pego 6 multiplicado por 0,23, a resposta seria em 2 meses, tá? Em 2 meses. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Então vamos lá. Uma outra aqui, ó. Fiz um empréstimo, né? Vamos lá para calcular a taxa. Lembrando, vamos calcular a taxa agora. Vamos fazer um exemplo. Lembrando-se que depois tem que se multiplicar por 100, porque é percentual. O resultado que vai dar vai sair em decimal. Então tem que multiplicar por 100 para sair em percentual. Então tem esse exemplo aqui. Fiz um empréstimo 10 mil. Se eu fiz um empréstimo 10 mil, eu peguei 10 mil emprestado. Então esse é meu capital. Onde no final de 15 dias pagarei 10.150, ou seja, eu vou pagar aquele principal de 10 mil mais 150 de juros, 10.150. Qual foi a taxa mensal de juros pela modalidade dos juros simples? Tá? Montei a tabela, mesma situação do anterior. Taxa e tempo não está na mesma base, tá? Então, não está na mesma base. Então, nesse caso, eu não tenho como mexer, eu tenho aqui, ó, mexer 0,15, né, que seriam 15 dias, e depois multiplicar isso por 30, né? Eu tenho uma determinada taxa, multiplico por 30, porque o mês comercial tem 30 dias, um ano comercial tem 360 dias. Então, calculando, utilizando a fórmula básica, eu trocando aqui, calculando a fórmula básica, eu tenho que 10.150 é o meu montante, 10 mil é o meu capital, vezes 1 mais I, que eu não sei, vezes 15, né? Nesse caso é 15 dias. Calculando isso daqui, eu chego, né? Calculando isso daqui, eu chego que a taxa, ela é de 0,001, se multiplicar por 100 vai dar 0,10, ao dia. Nesse caso, como se trata de juros simples, né, eu posso simplesmente multiplicar isso por 30. Então, pegando-se isso daqui e multiplicado por 30, eu tenho uma taxa de 3%, 3% ao mês. Indo lá na nossa tabela, né, indo lá na nossa planilha, eu quero calcular a taxa. Então, eu tenho aqui um valor, né, o montante 10.150, um valor de 10 mil, que é o meu capital, e o número de períodos aqui são 15 dias. Então, eu cheguei aqui à taxa de 0,10% ao dia. Certo? Ao dia, multiplicando por 30, eu tenho aqui, multiplicando por 30, eu tenho 3% ao mês. Tá? Bom, para finalizar, né, vamos calcular o valor dos juros. Tá? O critério é o mesmo, o que muda é a fórmula. Tá? O que muda é a fórmula, que eu vou mostrar depois. Que a fórmula será juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Exemplificando, né? Quanto pagarei de juros por um empréstimo de R$ 1.000 a uma taxa de 6% ao mês, emprestado por 60 dias. Emprestado por 70 dias. Montando a tabela,
Mesma coisa, a primeira análise que se faz, atenção, né? Taxa e tempo não estão na mesma base. Vamos alterar o tempo. A pergunta é, 60 dias são quantos meses? Tá? Então, 60 dias dividido por 30 dias, que o mês tem 30 dias. 2 meses. Ok, agora eu posso, né, remontar a minha tabela, aí sim, taxa e tempo estão na mesma base. Vamos agora calcular, né? Vamos agora calcular o quanto foi o valor dos juros, utilizando a fórmula básica dos juros, que os juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Nós temos que, né, R$ 1.000 vezes 6 dividido por 100, que é por cento, né, vezes 2, eu tenho aqui que a minha taxa foi de R$ 120, certo? Usando a nossa planilha aqui, usando aquela planilha, eu tenho aqui calcular o valor dos juros, e eu tenho aqui o montante, tá? Não tenho um montante, mas eu tenho aqui quanto é o capital. O capital foi R$ 1.000. O número de períodos são 2, né? Que era 60 dias, já dividi por 2, e a taxa de 6%. Juro de 120 dias, R$ 120. Ok? Então vamos lá, tá? Voltando aqui. Bom, pessoal, não deixe de se inscrever no meu canal, tá? O meu canal no YouTube é o MF Espaço Pinto. Tá? E caso, né, mais uma vez falando, caso vocês queiram a planilha, é só vocês me mandarem um e-mail. Me manda um e-mail que eu mando a planilha para vocês. O meu e-mail está aqui, é mfpinto@uol.com.br. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima live nós falaremos sobre juros compostos. Não, na mesma forma, coisa simples, rápida de fazer. Vai demorar um pouco mais nos juros compostos, porque a gente vai fazer ele tanto no Excel e também a gente vai fazer nessa planilha, desculpa, na HP12C e na parte analítica, que é um pouco mais complexo, mas nada que desabone. Muito obrigado, fiquem com Deus, inscrevam-se no meu canal e até a próxima. Um abraço a todos.